Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Autoajuda Online. Dando continuidade ao texto da aula anterior, no capítulo 1. Vamos lá. Conversando sobre isso, lembro de uma amiga que sempre se colocava abaixo das experiências dos outros. Ela vivia se comparando a colegas que, aos seus olhos, eram mais bem-sucedidos e mais felizes. Cada vez que alguém mencionava uma conquista, pudesse ser a promoção no trabalho ou uma viagem incrível, ela se sentia ainda mais desvalorizada. O olhar desiludido e a falta de alegria nas pequenas vitórias deixavam um rastro de tristeza ao seu redor. As conversas, que poderiam ser alegres, se tornavam momentos de autopiedade, e com isso as relações se tornaram superficiais. É impressionante como a dor se manifesta em diferentes formas. Para uns, é uma tristeza profunda que inibe o sorriso. Para outros, uma ansiedade que os impede de aproveitar o presente. Quando estamos amarrados a essas crenças sobre nós mesmos, construímos muralhas que isolam a nossa verdadeira essência. As relações interpessoais, que deveriam ser fontes de apoio e conforto, podem se transformar em terrenos áridos marcados pela insegurança. Esse mecanismo de se afastar, de ter medo de ser vulnerável, é um dos mais silenciosos e corrosivos que existem. Às vezes, a dor se esconde, camuflada, em atividades do dia a dia. Um exemplo disso é o profissional que, mesmo promovido, não consegue sentir a satisfação que deveria. A alegria se esvaiu em meio a ansiedades antigas, transformando uma conquista em mais um motivo para questionar sua capacidade. Numa conversa qualquer, pode-se notar o brilho nos olhos de alguém que narra uma história enquanto outra pessoa, a seu lado, sente-se invisível, lutando para ser vista. As conversas que poderiam ser de apoio tornam-se um espelho da dor e da dificuldade de acolher a si mesmo. Nesses cenários, questionar a origem de nossas feridas se faz essencial. Quando olhamos para esses fantasmas que nos cercam muitas vezes, somos levados a revisitar a infância, a resgatar experiências que nos moldaram. São essas raízes que frequentemente nos amarram, limitando nossos passos e bloqueando nossa vitalidade. Ao dividir, não é? Isso aí. Ao dividir os fardos que carregamos, podemos aos poucos entender que não estamos sozinhos nesse caminho. Cada história, cada luta revela um pouco mais da complexidade das emoções humanas e nos conecta de uma maneira inesperada. Podemos ser protagonistas da nossa própria história e, ao fazer isso, começamos a romper as amarras que nos prendem. Concluindo essa reflexão, é válido questionar como lidamos com a dor que trazemos, muitas vezes em silêncio. Essa pergunta deve reverberar não apenas as páginas que lemos, mas também no cotidiano. Para quem carrega consigo o peso da dor emocional, certo? Aí é essencial lembrar que o reconhecimento das suas feridas é o primeiro passo na busca por um afeto verdadeiro e por relações mais profundas. Dessa forma, ao reconhecer a sua jornada, você poderá, quem sabe, encontrar a luz que empurra a sombra para longe. A busca pela origem das feridas emocionais
pode ser tanto desafiadora quanto iluminadora. Imagine-se diante de uma árvore frondosa, cujas raízes se estendem profundamente na terra. Essa imagem nos faz refletir sobre como nossas experiências, especialmente aquelas que vivenciamos na infância, influenciam o que influenciam o ser que somos hoje. Muitas vezes, ao longo da vida, carregamos cicatrizes invisíveis, marcas deixadas por momentos de dor, que, mesmo sem a nossa percepção consciente, se enraizam em nós. Ok? Então, quantas vezes já chegamos a um ponto em que nos sentimos imersos em um sofrimento inexplicável? É como uma sombra sutil que nos acompanha, obscurecendo a luz do nosso verdadeiro eu. Olhando para trás, consigo lembrar de uma fase da minha infância em que me senti completamente perdido após uma separação que afetou toda a minha família. O chão pareceu desabar e as lembranças de risos infantis se converteram em ecos de tristeza. Naquele momento, meu pequeno mundo parou e percebi que levava comigo um pedaço daquela dor. As raízes dessa experiência, que nunca foram totalmente tratadas, manifestaram-se mais tarde em inseguranças nas minhas relações pessoais. Reconhecer isso foi um verdadeiro desafio, um convite a mergulhar em um oceano de emoções que até então eu evitava. Ao encararmos o que nos machuca, muitas vezes encontramos respostas que não esperávamos. Perguntas como: por que reajo assim? De onde vem esse medo? Ou mesmo, qual é a história por trás da minha tristeza? Podem desencadear um processo de autoconhecimento profundo. É como se fôssemos detetives da nossa própria vida, examinando cada pista deixada pelas experiências passadas. É inquietante, é verdade. No entanto, ao olharmos de frente para esses traumas, encontramos um caminho que nos permite curar. Pense naquele amigo que, inconscientemente, evita discussões profundas, porque já sofreu desilusões em relações anteriores. A raiz pode estar ali, em algo que aconteceu muitos anos atrás e que ainda o impede de se abrir para novas conexões. Essa consciência é o primeiro passo extremamente poderoso. Quando percebemos que estamos vivendo a sombra de dores passadas, estamos prontos para liberar a carga. O processo não é fácil e muitas vezes é acompanhado de lágrimas e uma enxurrada de emoções, mas é necessário. Ainda assim, existe uma beleza nesta busca. Quando olhamos para as cicatrizes, reconhecemos que elas fazem parte de nós, mas não definem quem somos. Há uma canção que sempre me lembra isso, com sua letra simples mas profunda, evocando a sensação de que somos todos um pouco quebrados, mas ainda assim inteiros. Lidar com nossas feridas emocionais é um ato de coragem, um passo essencial na jornada de autodescoberta. Afinal, é na vulnerabilidade que encontramos o mais puro poder de transformação. E esta busca pela origem das feridas não deve ser encarada como uma obrigação, mas como uma oportunidade. A cada resposta que encontramos, somos desafiados a nos aprofundar ainda mais e desapegar das velhas narrativas que já não nos servem. Cada tumulto emocional é, em essência, uma chance para reescrever a nossa própria história, para transformar a dor em
aprendizado. Aquilo que passou pode, sim, ser um guia nos ensinando sobre o que precisamos curar agora. Por fim, ao olharmos ao redor, é notável perceber quantas pessoas silenciosamente lutam com suas próprias feridas. Ao compartilhar essas histórias, criamos um espaço onde a dor pode ser vivida e talvez entendida. E quando encaramos nossas próprias histórias, vemos que não estamos sós. Essa coletividade, em meio ao sofrimento, traz um consolo inesperado. O silêncio muitas vezes é quebrado pela força da empatia. Assim, ao reconhecer nossa própria dor, abrimos a porta para que outros também possam fazer o mesmo. O questionamento persiste. Como lidamos com as dores que carregamos? É essa reflexão que nos conectará não só ao nosso eu mais profundo, mas também aos outros que, de alguma forma, estão na mesma jornada. Paramos por aqui. Terminamos o capítulo. Bom, gente, qual a lição tirada desse primeiro capítulo? É descobrir dentro do nosso interior as nossas feridas, que causam as feridas, né? No próximo capítulo vai estar reconhecendo as marcas invisíveis, mas é importante reconhecer as visíveis primeiro, né? Dentro desse contexto, nós podemos caminhar para soluções de problemas, traumas e até doenças. Perfeito? Então, terminamos aqui. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso é importante para o desenvolvimento e divulgação do nosso trabalho. Tá bom? Até a próxima aula.